Boa noite, estamos aqui novamente no Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 23 da primeira temporada. E hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos ter aqui um palestrante ilustre, professor Igor Wilson Yan, falando sobre plexo lombosacral, um tema muito importante aí na nossa abertura aí de membros inferiores que começou na palestra passada. Professor Igor, boa noite. Boa noite, professor Carzói, obrigado pelo convite. Bom, hoje nós vamos falar de plexo lombosacral, como o professor disse anteriormente, é um tema muito importante e é um tema complexo também. Vocês já viram alguns outros plexos, né? E percebem que eles têm uma especificidade grande. Então, para essa palestra de hoje, ela vai ficar um pouco repetitiva, com o intuito de passar as coisas de forma mais devagar, certo? Para vocês conseguirem visualizar bem. Vale lembrar que essa palestra ela pede um pouco de conhecimento da palestra passada e ela adianta algumas coisas das palestras seguintes, tá bom? Devido a ser um tema de inervação. Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando do plexo lombar, né? Ele se encontra no espaço posterior ao músculo psoas maior, é um músculo que você já viu em outras palestras, e ele está em paralelo com os forames espinhais, né? Vocês devem lembrar daqueles forames que são realizados ao ter uma vértebra acima da outra, certo? Aqueles forames lateralizados. Bom, ele é formado pelos três primeiros e a maior parte do quarto ramo ventral do nervo lombar, né? Podendo haver uma contribuição com o ramo ventral do 12º par torácico. Então vamos dar uma olhada nisso. Aqui, olha, a gente consegue ver o plexo lombar, tá bom? Aqui a gente tem T12, né? Daqui vai sair os ramos do par torácico, que pode vir a contribuir com o plexo lombar. E esses aqui são os nervos do plexo, tá? A gente vai ver cada um deles. E depois ainda tem o plexo sacral, tá bom? Que é esse mais inferior, bem? Então, vamos lá. Aqui mais uma visão, né? Antes disso. Essas duas imagens elas vão se repetir com certa frequência para a gente conseguir visualizar num único desenho todas as estruturas, certo? Então, vamos lá. Esses são os nervos do plexo lombar, certo? A gente tem nervos musculares, que são pequenos ramos regionais ali, a gente não vai focar neles agora. E aí sim, né, os nervos de maior importância, o nervo iliohipogástrico, ilioinguinal, gênito femoral, cutâneo femoral lateral, femoral, obturatório e o obturatório acessório. Só que o obturatório acessório, ele é um nervo que não se faz presente com uma grande maioria, né? São só apenas 10% das pessoas que possuem a presença do obturatório acessório. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, nervo iliohipogástrico, tá? Ele se origina do ramo ventral de L1. Vocês vão lembrar que as raízes elas emitem ramos dorsais e ventrais, tá? E ele vai inervar músculo oblíquo interno e transverso do abdômen. Ele vai possuir duas divisões, cutâneo lateral e anterior. E como ele está inervando os músculos oblíquo interno e transverso, né? A inervação motora se dá nesses músculos. E a inervação sensorial é no músculo transverso do abdômen e oblíquo interno também, além do oblíquo externo, e a pele na região posterolateral da região glútea, tudo bom? Então vamos dar uma olhada nele aqui nessa visão, tá? Ele é formado por L1, né? A gente tem L1 aqui, né? Aqui, olha. Olha onde ele vai estar. Nervo iliohipogástrico, tudo bem? Vamos dar uma olhada nessa outra visão aqui. Aqui a gente consegue ver a raiz melhor colocada, de forma mais clara, né? E a formação do nervo iliohipogástrico, certo? Ele vai ter a sua continuação abraçando o abdômen, né? E, logicamente, isso explica o que ele está inervando. Perfeito? Bom, nervo ilioinguinal, ele também vai se originar do ramo ventral de L1. Tá? Ele também vai inervar os músculos oblíquo interno e transverso do abdômen,
possuindo a mesma função motora, já que é a mesma origem, né? Só que a função sensorial dele se afasta um pouco, sendo que ele vai começar a inervar a pele proximal, ou seja, mais acima, e medial da coxa, e a pele sobre a raiz peniana, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o ignal, ok? Eles têm a mesma origem, tá? Ramos de L1, podendo haver contribuição da décima segunda torácica. E aqui, olha só, a gente vê ele saindo daqui, né? Dá para notar que ele tem um destino diferenciado, ele desce muito mais, né? Indo realmente para a região medial da coxa, tudo bem? Os demais nervos, eles vão se originar dessa interligação entre as raízes de L2, L3 e L4, tudo bem? E nessa interligação de plexo, eles vão lançar, né, raízes não, eles vão lançar nervos, tanto posteriores, ramos posteriores, quanto ramos ventrais, tudo bem? Ramos dorsais e ventrais. Então vamos ao nervo gênito femoral. Ele está se originando dos ramos de L1 e já L2, né? Já tem contribuição das demais raízes, né? Ele está se formando já interno ao músculo psoas maior, e ele também vai inervar o oblíquo interno e transverso do abdômen. Entretanto, a sua função motora já se dá no músculo cremaster, tá? É um músculo que a gente vai ver. Já chegou a ser citado quando a gente falou de bacia, né? De diafragma pélvico. Vai ser visto novamente mais para essa frente. E a sua função sensorial, ele vai inervar a pele da bolsa escrotal ou o monte pubis ou grandes lábios na mulher, né? Pele escrotal, obviamente, no homem. Vale lembrar que ele é gênito-femoral, então ele vai ter um ramo genital e um ramo femoral, perfeito? Então vamos dar uma olhada nele, que é só para relembrar vocês, caso vocês não lembrem. Isso aqui, ó, é o músculo psoas maior, tá bom? Esse aqui é o psoas maior, esse menor é o psoas menor, né? E o gênito femoral, ele tem a sua formação internamente ao psoas maior. E aqui a gente vê ele desembocando, perfeito? Vamos dar uma olhada um pouco mais à frente. Aqui, olha, no gênito femoral, é possível ver as duas saídas dele. Aqui, ó, é o gênito femoral. É possível ver as duas saídas. Aqui é a genital, né? E essa daqui de baixo, tem uma imagem com isso mais inferior, é o ramo femoral dele, tudo bem? Então, nós temos dois ramos para o nervo gênito femoral. Perfeito? Bom, o nervo femoral, né? O nervo femoral, ele vai descer através do músculo psoas maior e ele vai emergir abaixo em sua borda lateral. Ele vai suprir os músculos ilíaco e pectíneo e enviar fibras sensitivas para a artéria femoral. Posteriormente, ele se relaciona ao ligamento inguinal, certo? E se localiza lateralmente à artéria femoral, separado dela apenas por parte do músculo psoas maior. Então, vamos dar uma olhada nesse nervo femoral aqui. Ele já é nessa junção de plexos de L2, L3, L4, L5, ele já se encontra sendo num ramo posterior, né? um ramo dorsal do plexo. Ok? Bem, então, vamos dar continuidade. Falando do nervo cutâneo femoral lateral da coxa. Ele origina-se de ramos dorsais do segundo e terceiro, certo? Terceiras raízes lombares. E ele vai inervar o músculo do interno e transverso do abdômen também, certo? A sua inervação sensitiva, ela se dá principalmente no peritônio lateral da fossa íliaca. Peritônio é um conceito que vocês ainda não tiveram, né? Eu acredito, pelo que eu lembro, vocês ainda não tiveram,
mas de forma muito simples, ele vai estar dando inervação ao que engloba, ao que bota todos os vísceras, ou grande parte delas, no mesmo conjunto, numa mesma vesícula, tá bom? Isso é muito grosso modo, tá? Então, vamos ver o cutâneo lateral femoral. Aqui se encontra ele, tá bom? Surgindo da união do segundo e do terceiro. A imagem mais à frente ele é removido, né? Não tem como ver ele com muita clareza. Então a gente vê nele ele com relação nessa imagem aqui. Tudo bem? Então, nervo obturatório, né? Nervo obturatório, ele se origina dos ramos ventrais do segundo ao quarto ramo das ventrais lombares. Ele vai elevar o oblíquo interno e o transverso do abdômen também, sendo que ele tem duas divisões. Ele tem um ramo anterior e tem um ramo posterior. O ramo anterior vai suprir a pele e a região medial da coxa, tá? E o ramo posterior vai suprir músculo obturador externo, adutor magno e curso. São músculos que vocês ainda não viram ainda, são músculos da coxa, certo? Aí na próxima aula vocês vão conhecer eles. Então, vamos aqui achar o obturador, o nervo obturatório, aqui, ó, certo? Segundo, terceiro e quarto, formando o nervo obturatório, tá bom? Aqui, ó, novamente, vamos achar aqui o nervo obturatório. A gente pega segundo, terceiro e quarto, desce aqui, não está com a setinha indicando, tá bom? Mas ele se faz presente ali. Então, vamos agora falar, aqui, ó, uma visão mais inferior aqui, a gente consegue ver o obturatório, né? E o outro ramo do gênito femoral, aqui, ó, que eu comentei com vocês. Perfeito? Então, vamos ver agora plexo sacral, tá bom? Que aí no final a gente faz um apanhado geral. Bom, o plexo sacral ele tem um número maior de nervos, né? Mas em compensação, os nervos eles têm um nome do músculo qual eles são responsáveis, né? Então a gente tem o nervo pro quadrado da coxa e gêmeo inferior, são músculos que vocês já viram. O obturador interno e gêmeo superior, músculos também que vocês já viram. Piriforme, glúteo superior, inferior, que na verdade o glúteo superior e inferior vocês não têm isso em músculo, né? Mas o professor Cavazoli disse na última palestra uma relação, né, de inervação, um macetinho que você inverte, o inferior está inervando o glúteo máximo e o superior ao contrário, certo? Então a gente ainda tem o cutâneo femoral posterior, o tibial e o fibular juntos, eles têm origem unida no nervo ciático ou esquiático, tá? O nervo cutâneo é o nervo cutâneo perfurante por dentro, nervo polimentador do ânus, oxígeno esfíncter externo do ânus, que a gente já viu também na palestra de diafragma pélvico, tá? Então, esse é um esqueminha, tá? Esquema didático, para mostrar como que se organiza esse plexo. Ele não é tão simples, né? Mas, bom, ele é formado de L4 até S5, certo? E um macetinho é que sempre você soma 3 raízes para poder formar um nervo, e o nervo seguinte, ele pula essa primeira raiz que você colocou e pega a inferior, né? Então, como exemplo aqui, vamos olhar o nervo glúteo superior, você tem 3 raízes, L4, L5 e S1, formando o nervo glúteo superior. Já o nervo glúteo inferior, ele vai ser formado por L5, S1 e S2 aqui, ok? Então isso aí facilita um pouco na hora de organizar mentalmente, né, o como que esse plexo se dispõe. Bom, então vamos falar do nervo glúteo superior, tá?
Aqui com relação aos músculos, essa imagem, acho que foi a mesma imagem que o professor Pausanias usou na última aula, a gente consegue ver que ele está superior, né, ao piriforme, né, e tendo várias raízes para o glúteo mínimo, né. No caso, ele vai atravessar o forame isquiático maior, né, vocês devem lembrar do osso do quadril, da espinha isquiática, e aí formando dois forames isquiáticos, né. Ele alcança a região glútea, então, como está sendo visto na imagem, acima do músculo piriforme, e ele vai elevar glúteo médio, mínimo e tensor da face lata. Perfeito? Nessa mesma imagem, a gente ainda consegue ver muito bem o nervo glúteo inferior. Tá? Se o nervo glúteo superior está acima do piriforme, faz sentido o nervo glúteo inferior estar abaixo do piriforme. Percebam como o músculo piriforme ele é importante nessa visualização, né? Então, ele vai ter aquela origem de L5, S1 S2, né? O outro é L4, L5 e S1, certo? Nessa ordem. E ele atravessa o forame isquiático maior também, alcança a região glútea, como está apresentado na imagem, se encontra abaixo do piriforme, e ele vai nervar o glúteo máximo, né? Existe essa inversão. Então, acho que eu estava aqui, né? Plexo sacral, o nervo cutâneo femoral posterior, né? Ele é a única exceção, na verdade, dessa regra que eu comentei anteriormente, de você pegar sempre formação por 3, né? Eles formam só por 2, para S2 e para S3. E, como o nome diz, né, femoral posterior, ele vai estar suprindo, né, a pele da face posterior da coxa, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o nervo pudendo, certo? Esse pequeno nervinho aqui, naquele esquema a gente vê ele melhor, mas o calibre dele é realmente muito diminuído, tá? Ele vai se originar por S2, S3 e S4, ou seja, são aqueles ramos anteriores que no esquema estava em verdinho, né? Ele atravessa o forame isquiático maior, alcança a região glútea, ele está se encontrando abaixo do piriforme, que está meio claro ali, e ele vai continuar seu trajeto, certo? Atravessando o forame isquiático menor, dessa vez, e alcançando a região do períneo, certo? Ele vai inervar os músculos do períneo, tá bom? O nervo isquiático, né? Ele é o maior nervo que a gente tem, ele tem um calibre gigantesco, tá? É aqui, olha, enorme. Aqui a gente já está vendo um pouco de spoiler das demais palestras, tá bom? Ele vai ter seres por ramos anteriores, L4, L5, S1, S2, S3, tá? Ele vai atravessar o forame isquiático maior, vai alcançar a região glútea também, tá? Vai se encontrar abaixo do piriforme e ele vai ter duas divisões claras, que é a divisão fibular e a tibial. Tanto a fíbula quanto a tíbia são nomes de ossos, né, na perna, vocês vão ver isso mais à frente. E nesse caminho, ele vai inervar os músculos posteriores da coxa. Tá? Ele vai inervar bíceps femoral, vai inervar semitendíneo, vai inervar a parte extensora do doutor magno, tá? E semimbranáceo. Só guardem um pouco esses nomes, vocês vão ver eles na próxima palestra e já vão saber, não, isso aqui é pelo nervo isquiático ou ciático, né? Além disso, aqui na região que ele está para se dividir, né, ele chega na fossa poplítea, né, essa região aqui atrás do joelho, tá? E essa é a localização que ele vai se dividir. A altura varia um pouco, mas costuma ser nessa região daqui, tá bom? Então agora a gente volta àquele esqueminha, né? Vamos falar de todos esses nervos aí que a gente viu, né? Dando atenção a essa questão das raízes anteriores e posteriores. O que está em amarelinho aqui é uma raiz posterior, certo? E o que está em verdinho, uma raiz anterior, tá bom? Então a gente tem nervo glúteo superior, glúteo inferior, que vão estar inervando glúteo máximo, né? Médio e mínimo.
A gente tem o nervo paraupiriforme também, e esses são os 3 principais que vão estar vindo da divisão posterior do plexo sacral, certo? Você ainda tem contribuição de S1, S2 e S3 com ramos, né, posteriores para a formação de nervo cutâneo posterior da coxa, certo? E o nervo cutâneo perfurante, tá bom? Agora, com relação à divisão anterior, a gente vai ter por os músculos quadrado da coxa e gêmeo superior, certo? Que é por L4 e L5 e S1, então ele obedece essa regrinha de sempre 3, só que ao invés de serem 3 assim, vão ser 3 assim agora, né? Que são o resto dos músculos daquela região, né? Quadrado da coxa e gêmeo superior. A gente tem o nervo para o músculo obturador e gêmeo superior também, certo? Que vai se dar pelo L5, S1, o S2, certo? Novamente, a gente cai aqui nesse nervo superior da coxa, porque ele também tem contribuição, além dos ramos posteriores de S1, S2 e S1, S2, né, na verdade. Ele, dos ramos anteriores, ele tem a contribuição de S2, S3, tá? Então, na verdade, não são do 3, né, mas tem contribuições de maiores... Quantidade de ramos supera 3, mas são 3 raízes, tá? Mas aqui, pequenininho, a gente vai ter uma contribuição de S2, S3 e S4 para formar o nervo pudendo, certo? E aqui a gente vai ter uma outra seçãozinha, só que dessa divisão anterior, que é S3 e S4, para formar o nervo para os músculos levantadores do ânus e coxígeno, tá? Depois a gente tem uma coisa que costuma ser um tanto quanto desprezada, que é o nervo coxígeno, tá? E o ano coxígeno, mas... lógico, esse aqui é o nervo ciático, né? O calibre absurdo, com contribuição de L4 até S3, certo? Ele vai ter a sua divisão, só que o que eu quero botar nessa parte assim como o plexo braquial, não tentem decorar tanto o que isso, mas imaginem os ramos terminais, vamos dizer assim, eles estão indo para onde? Porque isso se completa, certo? Aí, essa questão de saber formado por quem, é só essa facilidade, esse macetinho desse formado sempre por 3, com exceção do último, né? O último do ramo, tanto posterior quanto anterior, é formado por duas raízes só. Ok? E nós temos uma raiz mista, que é do cutâneo posterior da coxa, que é uma raiz, não, um nervo misto, né? Que ele é formado tanto por divisões anteriores e posteriores. Enfim, galera, eu sei que é muito nome, é muita coisa. Qualquer dúvida, quererem voltar, quererem ver na peça de novo, no desenho, né? Estou à disposição, tá bom? Obrigado. Perdão. Eu estou mutado de novo. Não, Igor, eu estou te ouvindo. Tá. Perfeito, então. Estamos te ouvindo normalmente. Então é isso. De plexo lombosacral é isso. Vocês querem voltar em algum ponto? Querem ver de novo o plexo lombar?